Olá! Nesse vídeo nós vamos conhecer uma técnica de manejo que eu particularmente gosto muito, chamada boneca matrioska. Em primeiro lugar, como eu não sei se todos vocês conhecem essa boneca, eu vou falar um pouquinho do que ela é, o que ela significa, antes de entrarmos no exercício. O nome dessa boneca, matrioska, vem de matriona, que foi um nome próprio comum, russo, muito comum, hoje em dia não é mais, que vem de maika, que vem de mate, que significa mãe. Vocês também vão encontrar na literatura e na internet, se quiserem pesquisar, e conteúdos relacionados à psicanálise, psicologia e manejo da psique, o termo matrioska com Y e CH, seria matrioshka, ok? É uma boneca que inicialmente ela era feita por carpinteiros camponeses, russos e não russos, porque a boneca ficou conhecida como uma boneca russa, mas ela não era só produzida e fabricada por esses camponeses, sempre artesanalmente, somente na Rússia, era também no Japão, nos Estados Unidos, mas foi numa feira, numa exposição, que essas bonecas russas ficaram conhecidas, então o nome da boneca virou até boneca russa, né? Elas podem ser todas iguaizinhas ou pintadas de forma parecida, porém um pouquinho diferente. Então, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, as bonecas têm uma pintura parecida, semelhante, mas se vocês olharem bem, a pintura delas é um pouquinho diferente entre si. Então, ela fica assim, ela vem assim. Uma só, que seria essa maior que vocês estão vendo no vídeo, aqui da foto. Dentro delas, você gira e tem uma menor. E assim sucessivamente, ó. E uma menorzinha por diante. Até vir uma pequenininha, que é a bebezinha que fica dentro dessa. Normalmente, ela tem 5 peças. Bom, essa aqui que eu tô mostrando para vocês tem 5 peças. E aí, o que a gente faz? Põe essa pequenininha, né? As crianças brincam, a gente também, nós adultos, né? Temos o hábito de manuseá-las. E nós vamos juntando, né? Ó, uma dentro da outra, até que a última, então, fecha o ciclo e contém todas. Ela é de madeirinha, às vezes faz até um barulhinho para encaixar. E a gente guarda essa boneca assim, ou usa como objeto de decoração ela assim, ou toda abertinha, tá? Então, mostrei uma. Eu tenho essa menorzinha aqui também, que também tem 5 peças. O menorzinho é bem pequenininho, que fica ali dentro. Vocês vão encontrar na internet diversas cores, de diversos tamanhos, mas depois eu falo um pouquinho sobre essas características de cor, tamanho, sobre a pintura delas, tá bom? Normalmente você vai encontrar essas bonecas com uma pintura, com a feição e até vestimenta feminina. Normalmente é feminina. Como é que eu faço para usar se o meu paciente é homem? Então, existem poucas opções masculinas, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, raríssimas opções. Eu, particularmente, uso uma que eu comprei na internet sem pintura nenhuma, tá? Ela lisa. E até para as mulheres que estão se distraindo, de alguma forma a pintura esteja influenciando, eu sugiro trocar por uma lisa também, tá bom? Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Elas têm essa característica bojudas, como se fosse uma forma arredondada, acolhedora, porque essas bonecas, em geral, vêm falando, o início delas, né, a primeira intenção do significado era falar sobre maternidade, amor, gerações, útero, gerar uma vida, tanto que ela tem aqui ela não precisava ser nesse formato, mas a maioria né? Não necessariamente, mas as originais são nesse formato de útero, ou são arredondadinhas assim também, né? Que também nos lembra a forma
de uma gestação. Essa aqui é um pouquinho menos arredondada, ó, né? Mas ela também tem esse formato. Ela também pode simbolizar a nossa personalidade e a projeção da nossa alma no espaço onde a gente ocupa, e é sobre esse significado e descer um pouco no detalhe que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Vamos lá. Essa boneca é algo bastante flexível que vocês podem ter no consultório para trabalhar. Então dá para trabalhar muita coisa. Ela tem diversas representações, então eu posso trabalhar com ela sobre a visão da psicologia sistêmica, que vai falar sobre familiar, né, o olhar familiar, geracional. Eu posso trabalhar todos os meus eus, que é essa característica preferencialmente que eu vou trazer para vocês aqui, que é o meu crescimento. Então eu vou trabalhar desde a criança, tá vendo nessa imagem, até dá para ver, desde a criança pequenininha até a maior, que é o adulto. Eu posso trabalhar a soma de todos os afetos, então essas bonecas todas uma dentro da outra, podem ser minhas vivências, independente da idade, e todos os afetos que eu guardo dentro de mim, independente de ter uma idade, uma cronologia associada ao tamanho da boneca, né? Também dá para trabalhar assim. Eu posso também trabalhar, e eu já fiz no consultório algumas vezes, as minhas camadas estruturais do eu. Por exemplo, inconsciente, pré-consciente, consciente, o inconsciente, né, o coletivo, deu um trava-língua, inconsciente coletivo, o consciente coletivo, enfim, vocês podem usar a imaginação e ir caminhando com o seu paciente de acordo com a necessidade. A bonequinha menor é chamada por todos nós como boneca semente, que é a única que não é oca. Então existe um significado para isso também que nós vamos ver a seguir. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens das bonecas, para vocês verem que hoje tá até uma fama dessas bonecas, tem loja brasileira que vende como um item de decoração, tá? Na maioria das vezes, claro. Então, eu trouxe aqui uma imagem dessa que tá com uma madeira no fundo, de bonecas bem diferentes entre si. Interessante trabalhar com esse conjunto se eu quiser falar de uma mãe, de uma filha, né? Então, a bisavó, daí a avó, né? A mãe, enfim. São pessoas bem diferentes, dá para diferenciar as gerações. Tá? Eu trouxe duas opções aqui de bonecos masculinos, mas eles não têm uma boa representatividade, na minha opinião, tá? Não tem uma boa representatividade para nós dentro do consultório. Tanto que um aqui até faz alusão a uma característica indiana, outro um soldadinho de chumbo. Eu trouxe um outro exemplo aqui, essas bonecas em preto e branco, que hoje em dia são itens de decoração até estilizados, tá? Mas podem parecer, me dão a ideia de um bebê, vocês podem trabalhar também com isso, ou seja, na internet tem várias, tendo a necessidade, vocês podem adquirir um tipo de boneca para trabalhar com um paciente com uma necessidade específica, ok? Vamos lá, a quem esse exercício se destina prioritariamente? Eu deveria até fazer um slide aqui para quem ele não se destina, ficaria mais fácil, porque ele é extremamente flexível, versátil, útil. Então, para todos os pacientes que precisam, de alguma forma, por qualquer motivo que seja, ter um acesso, acessar a sua criança interior. Para aquele paciente que tem memórias escassas da infância, em geral, né, uma necessidade em geral de cura da criança ferida, ou de acesso a essa criança que mora em mim, independente dela estar ferida ou não, porque acessar a minha criança é entrar em contato com uma energia poderosa e entrar em contato com a minha criatividade. Né? Então, não necessariamente eu preciso acessar uma criança que passou por perdas, por traumas, por lutos, por dores, né? Não necessariamente.
Eu posso, então, usar para aqueles pacientes também que têm algumas questões sistêmicas para eu olhar. Intragerações na própria eu posso usar, ou intergerações também eu posso usar. Pacientes que não... Depois eu explico um pouquinho melhor isso, mas pacientes que não conhecem ou estão longe da sua própria essência. Que é, se a gente for ver, aquela bonequinha, a primeirinha, né, a menorzinha que está lá no fundinho, que não é oca. Então, nós temos várias camadas, assim como uma cebola tem várias camadas, né? E aí, como é que eu acesso a minha camada mais interna, mais pura, a mais íntegra, que de fato ela pode representar a minha essência, né? E também para pacientes que estão presos às máscaras, às personalidades, a papéis pré-determinados, aquilo que a sociedade me cobra, aquilo que eu tenho que ser, aquela resposta que eu tenho que dar, aquele papel que eu tenho que cumprir, e ele acaba então se perdendo da sua essência. Então essas eu posso trabalhar também essas bonecas como as máscaras, ok? Objetivos gerais do exercício, né? Eu já falei que particularmente gosto muito desse recurso, porque ele é muito flexível, eu posso fazer muitas coisas com ele. Então, toda vez que eu colocar um slide aqui, entendam que eu estou tentando fechar de alguma forma, restringir de alguma forma, né? Mas é um recurso muito versátil. Então, para todos os pacientes que precisam do objetivo de autopercepção de si mesmo, autoconhecimento, acesso às suas camadas mais profundas, falei da cebola, acessar a minha essência, acessar a criança interior, iniciar a cura da criança ferida e trabalhar todas essas máscaras de personalidade. Primeiro, se dar conta delas e depois trabalhá-las. Nessa foto que eu coloquei aqui no canto esquerdo, vocês podem ver que exemplifica um conjunto um pouquinho maior de bonecas. Caso você veja que o seu paciente tem necessidade de trabalhar mais idades, ou mais membros da família, ou mais gerações, ou mais máscaras, né? Não importa, você pode procurar na internet bonecas que tenham mais de 5 camadas, né? Ou mais de 5 pedacinhos, digamos assim, né? Mais de 5 bonequinhas na sequência. Essa é uma delas. Só cuidado, pessoal, ao adquirir, porque, ó, essa em comparação com uma mão, tá vendo o tamanho? Essa aqui também é outra, né? Em comparação com a minha mão, olha. Essa aqui eu já acho pequena para trabalhar, mas também dá. Se vocês verem na internet, opa, tem bonequinhas que começam com esse tamanho e aí vão diminuindo. Eu já acho frágil demais, eu já acho pequeno demais. Então, cuidado, tenham cuidado, olhar na internet o tamanho das bonecas. No mínimo essa aqui eu já nem trabalho no consultório, tá? Eu uso para outras coisas, enfim, mas acho muito pequenininha. Eu gosto de usar mais essa aqui, eu tenho 3 conjuntinhos, todas no mínimo desse tamanho. Eu tenho uma que é um pouquinho maior que esse, tá? Então, só atentem ao tamanho. Pode ser interessante, mas na hora de trabalhar fica muito pequenininho. Quando aplicar, em que momento do processo terapêutico eu posso lançar mão desse recurso poderoso? Não é em qualquer momento. Nos outros vídeos, na maioria dos vídeos, eu digo a qualquer momento, né? Qualquer momento em que se detectar necessidade. Nesse caso aqui, não. Eu preciso que o paciente já tenha tido um processo de psicoeducação. Eu preciso que esse paciente tenha um vínculo adequado com o seu terapeuta. E eu preciso que ele tenha recursos básicos para lidar com as suas emoções. Por quê? Ele vai acessar emoções muito intensas, ele pode entrar no processo de catarse, ele pode entrar no processo de abreação.
Então, fazer isso muito no início do processo, ele não vai ter recursos, ele não vai ter ferramenta para lidar com as suas emoções. Você também, no início de um processo terapêutico, não sabe muito bem com o que você está lidando, se você não terminou principalmente a sua anamnese, ou se o paciente não tem um vínculo bom, ele pode ter não trazido para a sessão um abuso, um evento traumático, ele pode não ter trazido ainda. E aí, com essa técnica que ela desce muito profundo nas nossas camadas, ele vai acabar acessando invariavelmente, ou vai vir muita emoção. Então, o paciente precisa ter pelo menos um pouco de base para pisar, para você poder usar esse recurso. Vocês já estão vendo que ele é poderoso, né? Como aplicar? Então, em primeiro lugar, como o paciente vai precisar de bastante concentração, ele vai entrar num processo de autoacesso, você precisa ter um ambiente adequado. O que é um ambiente adequado? Silencioso, né, reservado, que ele se sinta seguro. Você precisa reservar tempo adequado, então comece no início da sessão, não deixe para o final, para você ter que interromper no meio. Ele pode, né, entrar em contato, como eu acabei de falar, com emoções intensas. E aí, quando você interrompe no meio, por questão de tempo, você vai liberar um paciente que está desestabilizado emocionalmente. Então, reservem um tempo adequado, vão já encerrando o exercício, faltando um tempo de sessão, pelo menos uns 10, 15 minutos, para ele se acalmando, caso ele esteja acessando pontos importantes e que estejam trazendo emoção. Procure uma superfície plana e estável. Por quê? Se eu vou abrir, vocês viram que no começo eu tive que apoiar a boneca e agora a outra boneca até escapou da minha mão. Elas são lisas, né? Fez um barulhão aqui no vídeo. Elas são lisas, então eu preciso de uma base para esse paciente apoiar. Vocês podem ter uma mesinha de apoio, vocês podem usar uma mesa, mas nunca no sofá, na poltrona, porque elas ficam caindo. E aí o paciente fica preocupado em ficar equilibrando a boneca ou põe na mão. Não, tem que ter uma base firme. Ele não precisa se preocupar com isso. Às vezes ele quer colocar, por exemplo, a menorzinha, ele coloca mais longe das outras. Como eu digo nos meus vídeos, tudo é material. Se ele está preocupado com a superfície, de repente ele vai querer apoiar uma boneca na outra e você já perde essa riqueza de detalhe que ele iria dar. Então, de repente, quando ele falou, essa aqui eu acho que é adolescente, ele colocou, né, ao manejar a boneca, ele coloca longe das outras, entende? Então, sempre uma superfície plana e estável. Você pode começar o exercício com a boneca aberta, com as bonequinhas todas abertas, na ordem crescente, ou você pode começar na ordem decrescente, tá? Ou com ela fechada, dependendo do seu objetivo, claro, né? Eu prefiro sempre começar da menor para maior, porque eu acho que faz mais sentido quando o paciente está colocando uma na outra e aí fecha, porque daí eu consigo, de uma maneira mais ordenada, digamos assim, fechar o exercício. Bom, então esse é você. Olha quantos eus tem aqui nesta representação, que hoje é você. Quantas camadas tem dentro de você, entende? Então, eu prefiro que ele mesmo vá fechando. Então, eu preciso começar com elas abertas. Mas nada impede, tá? De repente, eu já comecei uma vez com ela fechada, porque eu tinha um objetivo específico, tá bom? Ele não conseguia acessar, então eu pedi do maior para o menor, porque ele não conseguia ir com facilidade para a infância, tá bom? Sintam, né? Usem o feeling de vocês para começar a adequar como esse exercício deve começar e terminar, tá bom? Vamos lá para mais detalhes. Então, vamos supor que vocês tenham essa base sólida, que eu até coloquei na imagem, com as bonequinhas abertas, da menor para maior, né? Então, eu vou orientar. Se você orientar o paciente começar da menor para maior e ele for para maior, deixa. Tudo é material. Anota, pergunta depois ou pergunta na hora, mas, né, não interrompa o fluxo dele. Então, eu digo que essa boneca lhe representa. Essa boneca é você, né? Eu digo, essa boneca
é você. E eu peço então para que a pessoa passe a mão na bonequinha menorzinha, pegue, olhe, sinta, apoie ela na mesa, feche os olhos, né? O exercício pode ser feito todo de olho fechado, ou todo de olho aberto, ou parte fechado, parte aberto. Eu normalmente peço, abra os olhos, fecha os olhos. Quando eu percebo que o paciente precisa de uma maior concentração, ou que ele está racionalizando, ou que ele está se distraindo por algum motivo, eu peço para que ele feche momentaneamente os olhos, tá bom? Então eu peço para que ele coloque a mão na bonequinha, vamos supor na menor, se eu estiver iniciando o exercício, e comece a fazer algumas perguntas, né? O que você sente, né, em relação a essa bonequinha? Quantos anos ela tem? Como essa bonequinha está se sentindo agora? Você sente que ela é você? Sim. Então começa já a perguntar quantos anos você tem, como você se sente. Se ele diz assim, não, então eu falo, como que ela está? Não tem importância, tá? Se o paciente não disser que é ele, não se identificar, ou pelo menos não querer verbalizar, ou de alguma forma não verbalizar isso. Não tem importância, eu sigo assim, né? Então, quantos anos você tem aqui? Como você se sente? Ah, eu tô triste, eu tô feliz, angustiado, abandonado. Por quê? Eu sempre pergunto por quê, né? O que que você está pensando no momento? Ou o que essa bonequinha de tantos anos você está pensando no momento? Por quê? O que está acontecendo com ela? Por quê? Bom, tô dando aqui alguns exemplos de pergunta, tá? Porque, né, conforme a coisa vai se desenrolando, vocês vão enchendo de perguntas que se fazem pertinentes ao que o paciente está trazendo, né? Tô dando aqui exemplos bem básicos para vocês começarem. Como essa boneca se relaciona, ou como você, né, se relaciona com as pessoas à sua volta, por quê? Nessa idade ainda, tá? Que eu tô falando. Como que você ali, bebê, vamos supor que ele se identificou bebê, né? É visto pelos outros. Por quê? Né? Como você vê os adultos à sua volta? Por quê? E eu vou fazendo isso para cada boneca. Então, eu trabalhei uma, colhi tudo de uma, eu vou para outra. Só que eu pergunto, né? Terminou? Quando eu percebo que ele já não está dando tantas respostas, terminou? Como você se sente? Você está bem? Podemos passar para a próxima? Eu posso passar para a próxima ainda mantendo aberto, ou eu posso passar para a próxima fechando. Eu vou perguntar para o paciente o que ele prefere. Eu sempre pergunto para o paciente o que ele prefere. E se ele disser, eu quero colocar dentro da outra e fechar, eu vou falar, tá bom, então faça isso, mas por que você escolheu isso? Ou eu quero deixar aberta. Eu falo, então tá bom, pode deixar, né, elas ainda separadas, mas por que você escolheu isso? Tudo é material, tá bom? E tem respostas belíssimas, tem respostas muito simbólicas, riquíssimas. Aproveitem cada resposta, cada feição, né? Tem paciente que tá ali se concentrando, mas faz cara de choro, ou começa a rir porque tá lembrando de alguma coisa boa daquela parte da vida dele, tá bom? Aproveitem, anotem tudo. Eu sugiro que vocês sempre terminem com a boneca fechada. Então peçam que o paciente faça isso para vocês aproveitarem esse simbolismo de esse é você. Olha tudo que você carrega aqui, né? Com isso tudo, todas essas experiências e vivências que você me contou, olha, como é que se somam? Como é que te representam hoje? Né? Que influências elas exercem na sua vida hoje, né? Então, eu prefiro boneca fechada ao final do exercício. Vocês devem estar imaginando que vocês vão precisar de mais de uma sessão, dependendo do paciente, claro, né? Mais de uma sessão para terminar esse exercício, não tem importância. Interrompe, fala que vai dizer um até breve para a boneca, guarda a boneca tá aqui e tal, né? E a gente vai continuar. Quando for continuar, na sessão seguinte, perguntar se pensou, se durante uma sessão e outra vieram sentimentos, pensamentos, sensações, sonhos, porque a hora que a gente está mexendo, né, vai ebuliçando, né, vai
vai entrando em ebulição algumas coisas, né? Eu coloquei do lado direito aqui do slide 2 dicas que eu considero importantes. Em primeiro lugar, é respeitar o tempo do paciente. Tem paciente que precisa de um tempo para entrar em contato com as suas emoções e dar respostas de acordo com essas emoções, né? Então, eu percebo que tem pacientes meus que precisam de um tempo para entrar e um tempo para pôr para fora aquilo. Respeitem. Porque senão nós, como terapeutas, na nossa ansiedade, nós começamos a perguntar um monte de coisa e achar que ele está racionalizando, ou que ele está se fechando, ou que é mecanismo de defesa, ou que ele está pensando em outra coisa. Calma, né? Percebam em primeiro lugar o tempo dele, né? E eu faço um combinado com os meus pacientes. Eu peço para eles... Desculpe. Eu peço para eles evitarem dizer não sei, porque a resposta primeira, né? E a primeira resposta que vai fazer um serviço bacaníssimo para o mecanismo de defesa, né? Então eu digo que vamos combinar que você não pode falar não sei, porque a resposta vai vir. Deixa a resposta vir. Porque eu não sei é uma resposta automática para você sair de uma angústia, para você sair de uma situação que não está tão confortável, ou não querer entrar em contato. Então espera, a resposta pode vir em forma de sensação, sentimento, cheiro, gosto, né? A gente não precisa vivenciar alguma coisa para sentir o gosto até. Pode vir em memória, né? Pode vir em choro, em riso. E pode vir também, não quero falar sobre isso, não estou pronto. Pode vir também assim. Mas o não sei é uma escapatória muito óbvia. Então, eu combino com esse paciente dele evitar dizer não sei e se ele está confortável com isso, tá bom? Não é nada imposto nem impositivo. Como é que a gente vai fechar e concluir este exercício? Quando eu fui montar esse slide, eu fiquei bastante pensativa, porque podem aparecer N situações, né, a partir desse exercício. Eu dei um pequeno foco aqui no meu processo de amadurecimento, nos vários eus, no meu processo de construção, né? Mas só retomando, vocês podem usar a boneca para representar as várias gerações, lembra? Ou os vários afetos que eu guardo, ou as várias estruturas do meu eu, né? As minhas máscaras, os meus papéis, enfim. Então, o fechamento e a conclusão, eu vou fechar e concluir de acordo com a sugestão de exercício, que foi um recorte de uma das possibilidades do exercício, tá bom? Mesmo assim, vocês percebem como uma sessão é rica, nenhum paciente é igual ao outro, né? E ele pode trazer diversas demandas, né? Diversas informações bastante ricas para trabalhar. Então, eu deixei aqui alguns fechamentos, uma sugestão bem generalista de fechamento para vocês, tá bom? Então, pontos que vocês podem aproveitar, fazer ganchos e ir aprofundando. A profundidade e o trabalho vai ser de acordo com a sua linha teórica, aquela linha que você escolheu para trabalhar, tá? Então, que isso fique bem claro. Porque senão eu ia ter que dar um curso aqui, né? Porque cada linha vai se propor a trabalhar esses elementos de alguma forma, uma forma diferente da outra, algumas similaridades, mas podem, né, divergir um pouquinho. Então vamos lá, algumas sugestões. Trabalhar todas as transformações desse meu eu, do menor até o maior. Todas as máscaras que eu fui adquirindo ao longo do tempo, por isso eu acho interessante ter um conjunto de bonecas que elas são diferentes entre si. Também, se você perceber que esse é o objetivo do seu paciente, trabalhar com ele isso. Trabalhar as transformações da minha própria personalidade, quanto estou respondendo via minha persona e não a minha essência. Procurem lá nos vídeos um vídeo que fala a respeito da minha personalidade versus a minha essência, tá? Tem gravado lá para vocês como apoio, para vocês começarem, seria um segundo trabalho depois desse, né?
trabalhar todo o acesso que esse paciente teve à sua criança, trabalhar tudo que ele trouxe, trabalhar se esse acesso trouxe uma criança ferida e o que feriu, o que veio, os eventos, né? Se de fato aquilo aconteceu ou ele sentiu daquela forma, enfim, né? Não dá pra gente descer tanto no detalhe aqui. Se por acaso aquele adulto tem uma criança dentro de si, e se ele se sente como uma criança, só que no corpo de um adulto, e se relacionando com a vida adulta, e tendo que dar respostas adultas, quando na verdade o que ele tem ainda dentro de si, que está dando resposta a uma criança, né? O acesso à sua essência, que é aquela bonequinha menor que não é oca, não por acaso ela não é oca, né? O que é a minha essência? Quem sou eu? O que me representa? Por que eu tô longe dela, né? Posso trabalhar também os moldes pela educação, pelo julgamento alheio, pela sociedade, né? Posso trabalhar também que nós não nascemos prontos, nós vamos nos fazendo, né? De maneira positiva ou negativa. Mas nós somos mães ou pais de nós mesmos. Então, cada fase é uma gestação para a próxima fase. Como foi feita essa gestação? O que aconteceu, né? Como eu passei de uma fase para outra? O que eu levei? O que eu deixei? O que eu deveria ter levado que eu deixei? E o que eu deveria ter deixado que eu levei? Nossa, é muita coisa, né? O preenchimento da minha vida, né? As pessoas se sentem vazias. Então, o preenchimento da minha vida sempre é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. É isso que a gente fala em todo o processo terapêutico inteiro, do começo ao fim, né? O intuito de respeitar, acolher, compreender quem fui e quem sou, né? Qual que é o aprendizado disso? Não é criar culpa, não é criar raiva, não é criar arrependimento, não é criar frustração quando eu olho para trás, muito pelo contrário. Então, cuidado se o paciente entrar nessa linha, não, sempre respeitar, acolher, compreender, entender por que eu fui assim, o que isso me trouxe de aprendizado, o que eu vou fazer com isso agora. Identificar, né, nessa montagem aqui, rapidinho vocês já começam a perceber os pontos de cisão do eu. Então a gente passa por algumas cisões importantes e muito provavelmente o seu paciente vai te trazer. A última bonequinha, que é a matriosca, a finalzinha, né, eu até coloquei aqui como ponto, eu não podia esquecer de falar, ela não é oca. E ela tem um simbolismo por não ser oco. Aquele não vira ser, aquele sou eu. Eu posso ter sido moldado e ficar me sentindo oco por isso, né? Mas entendam que lá no fundo tem a minha essência sim. Se eu for procurar, eu vou achar. Ela está lá. Se vocês quiserem dar ainda uma característica sistêmica para esse exercício, pode ser a avó, e depois ela tem a gestação, né, bisavó, tem a gestação da avó, que tem a gestação da mãe, que tem a gestação da filha, e no masculino também dos pais para os filhos, né? O que me passaram de legado? O que eu trouxe, né? E o que não trouxe? Deveria trazer, não deveria trazer? Por que trouxe, por que não trouxe? Enfim, né? Tem muita coisa para trabalhar aí. O quanto essas pessoas projetaram suas expectativas em mim, em suas frustrações em mim, né? Trabalhar tudo isso. Eu estou fazendo a mesma coisa com as gerações que eu estou gestando, gerando, né? Com minha filha, com a minha neta, com meu filho, com meu neto. E aí, nesse sentido, é sempre o trabalho mais sistêmico, característica mais sistêmica, colher, introjetar e replicar o que se identifica e respeitar, agradecer, né, o que não se identifica, mas aí já é uma linha mais sistêmica de trabalho. Enfim, vocês estão vendo que é muito plural, né? Só lembrando que quem vai trabalhar com o homem, vocês podem comprar uma boneca, tem na internet, sem pintura, tá? Ela vem dessa cor aqui. Ela vem a cor da madeirinha que é dentro dela mesma, ó. Ela vem lisa, tá? Vocês podem, vocês mesmos, ou pedir para alguém pintar de uma cor, né? Ou deixar ela assim no natural mesmo, envernizar ou não, de forma que ela fique neutra.
tá? Então, tem paciente que eu vejo que se distrai muito com as características da boneca e até confunde. Ah, mas essa boneca, ela tá com uma cara feliz, né? Mas ela não me representa porque eu não tô feliz nessa idade e tal. E aí eu sugiro, você quer, então, passar a usar a bonequinha, as caixinhas, né? As formas sem pintura? Ah, eu quero. Então tá bom. E até, às vezes, eu coloco post-it, né? Se ele quer colocar post-it, dá pra colocar post-it. Se tiver envernizado, aí pega, né? Post-it, tá? Ou qualquer outra coisa que vocês queiram usar, tá bom? Então, é um tipo, né, de alternativa de trabalho. De qualquer forma, eu coloquei aqui em verde aqui, que é a conexão interna entre o adulto, que é, né, e a criança que também é o objetivo deste exercício, né? Então, eu estar sempre em contato com o adulto que eu sou, mas com a criança que eu sou também, né? E curar essa criança que eu sou, para que essa criança traga para mim somente a energia, somente a criatividade, né? Somente o riso e não a dor, ok? Espero que vocês tenham gostado do exercício. E antes de terminar, eu vou dar aqui ainda algumas dicas. Primeira coisa, procure lá na aba de mini cursos. Se não tiver, nós estamos gravando e em breve estará vídeos sobre interações sistêmicas, tá? Nós vamos gravar algumas simbioses, vídeos sobre esse tema de simbiose, de mimetização de comportamento. Então, pode ser útil para que você dê encaminhamento para o trabalho que você vier a entrar em contato aqui, né, com essa boneca. Procurem também um vídeo sobre a cura da criança ferida. Não sei se vai estar em vídeo ou se vai estar em mini curso, tá? E um vídeo que está dentro de recursos terapêuticos, na parte de livros, que se chama Onde Estão as Moedas, que eu gravei, ok? Se não estiver lá, em breve vai estar, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, assim como eu, quando entro em contato com algum recurso terapêutico, eu já começo a criar em cima, já começo a ter minhas próprias ideias, meus insights. Façam isso. Aqui, como eu digo, são casos hipotéticos, eu sempre fico um pouco mais superficial, porque vocês não têm um caso na mão. Então, tendo o caso, se quiserem compartilhar conosco, se quiserem fazer supervisão em grupo, e usar esse recurso, vai ser muito rico para vocês, tá bom? Então, como sempre, não deixem de fazer as suas perguntas, nós vamos respondê-las. Obrigada!